Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estratégia simples e conservadora para você gerar renda aí na sua carteira através das opções. Back to basics aqui, né? Vamos para as estratégias mais simples que são capazes de gerar um grande benefício aí na sua carteira. Então hoje a gente vai falar de estratégia The Wheel, que é uma estratégia muito simples, muito conservadora, muito tranquila, para você conseguir fazer esse pinga-pinga mensal aí na sua carteira. Eu vou tentar ser o mais completo, abrangente possível aqui sobre essa estratégia, explicar todos os pontos que você precisa saber para aplicar ela. Então a gente vai falar aqui sobre como que funciona a estratégia, né? Qual que é a base dela, e também quais são os pré-requisitos que você precisa ter para poder aplicar essa estratégia, algumas dicas para você aplicar ela bem, ter mais sucesso com esse tipo de estratégia, né? E eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, vou desenhar para vocês, então vai ficar um jeito bastante didático de vocês entenderem essa estratégia aí. Se você já é meu aluno, né, já utiliza essa estratégia no seu dia a dia para gerar renda com opções, deixa um comentário aqui embaixo, né? Me deixa saber aí qual tem sido a sua experiência com a estratégia The Wheel. Bom, e sem mais delongas, vamos aqui para minha tela para a gente poder dar uma olhadinha na estratégia The Wheel. Então, o que é a estratégia The Wheel? É uma estratégia focada em receber prêmios de opções, tanto prêmios de calls quanto prêmios de puts, tá? E assumir ações a preços baixos, entregar ações a preços iguais ou mais altos daqueles que você assumiu. Então esses são os três focos da estratégia, né? Receber prêmios de opções, assumir ações quando elas estiverem baratas, entregar as ações quando elas estiverem caras. Esse é o grande objetivo do que a gente está fazendo aqui. Inclusive eu esqueci de falar, né? Se você quiser esse resuminho aqui, né, com as coisas que eu escrevi, as coisas que eu vou desenhar, eu vou deixar disponível lá no meu canal do Telegram. É gratuito, você entra aqui no link na descrição, no primeiro comentário, entra lá e baixa depois se você quiser. Bom, e qual é o passo a passo dessa estratégia, né? Começa com a alocação em renda fixa, e você vai vendendo puts de ações que deseja assumir. Então você tem lá a renda fixa, você está vendendo puts sobre essa renda fixa, recebendo esse prêmio além da rentabilidade da renda fixa. Vai acontecer eventualmente da ação cair, né? Quando a ação cai abaixo do strike da sua put e não tem mais possibilidade de rolagem, o que vai acontecer? Vai ser exercido nessa put. Quando eventualmente você for exercido na put, assume-se a ação e começa a vender calls das ações, beleza? Então, tô lá vendendo put e com meu dinheiro na renda fixa. De repente o mercado caiu, a ação caiu, você vai lá, assume a ação, né? Vende sua renda fixa, compra aquela ação lá e agora você vai vender calls em cima dessa ação para receber o prêmio das calls com as ações que você tem na sua carteira. E eventualmente essas ações vão subir novamente, vão ultrapassar o strike da sua call até um ponto que não vale mais a pena rolar. E aí quando você for exercido nas calls, você vai entregar as suas ações, né? Que é isso que acontece quando você é exercido na call. E volta para o passo 1. Bota o dinheiro na renda fixa, venda de put, e aí vai ser exercido, assume a ação, venda de call, aí vai ser exercido, entrega ação, venda de put, e assim sucessivamente. Por isso que a estratégia chama The Wheel, porque é uma rodinha, né? Tenho renda fixa, vendo put, assumo a ação, vendo call, entrego a ação, vendo put, e fica fazendo esse mesmo ciclo de novo, e de novo, e de novo. E é por isso que é a estratégia da roda, né? The Wheel. Antes da gente passar para frente, eu só quero ter certeza que vocês entender ali rapidamente o que é a venda de put e a venda de call. Então vamos aqui dar uma desenhada, né? Imagina que você tem uma ação lá e ela oscila mais ou menos no intervalo conhecido, né? Lógico que não é assim, ela oscila toda tortinha e tal, às vezes fura o intervalo, mas volta, aí vai, sobe, fura um pouquinho para cima, volta, né? Finge que vai sair, volta para o mesmo intervalo e tal. E essa ação é a ação de uma empresa de qualidade, beleza? Se você vê uma ação assim, você vê que ela mais ou menos anda dentro de um intervalo de preços aqui, né? Que é mais ou menos aqui. Você pensa, poxa, quando ela tá perto aqui dessa linha de baixo aqui, ela tá barata, né? E quando ela tá perto aqui dessa linha de cima, ela tá ficando cara. Então o que a gente vai fazer, né? Quando a ação estiver aqui, nesses momentos em que ela tá perto aqui dessa linha de baixo, a gente vai fazer a venda de put. E quando a ação estiver perto aqui dessa linha de alta, a gente vai fazer a venda de call. Tá? Então a ideia seria mais ou menos essa. Essa ação aqui tem que ser uma ação de empresa de qualidade, tá? E que ela oscila no intervalo ali que você conhece, que você tem mais ou menos uma noção. Então quando ela estiver aqui embaixo, eu vou vender put. Quando ela estiver lá em cima, eu vou vender calls. Bom, então a venda de put é essa estratégia, né, na qual eu recebo o prêmio e eu adquiro uma obrigação de comprar a ação caso ela chegue no dia do vencimento abaixo do strike
da put. Simples assim. E quando eu tiver aqui em cima, né, a ação subiu bastante, o que eu vou fazer? Eu vou vender venda de call. O que é a venda de call? Eu recebo um prêmio e eu tenho a obrigação de entregar a ação caso ela chegue no dia do vencimento acima do strike da call, beleza? Simples assim, pessoal. Quando a ação estiver aqui embaixo, eu vou fazer venda de put. Por quê? Porque a consequência de uma venda de put, caso a ação continue caindo, é eu comprar a ação. Então, como ela está aqui embaixo, esse é um bom momento para eu arriscar ter que comprar a ação. Ela já está barata, ela já está aqui embaixo. Depois que eu assumir a ação e eu tenho essa ação na carteira, quando ela chegar perto dessa parte de cima aqui, eu vou vender a call. Por quê? Porque a consequência de eu vender a call, se a ação continuar subindo, é eu ter que entregar essa ação. Mas olha, eu vou entregar perto do topo, ela já subiu, eu já estou no lucro. Eu vou ganhar essa diferença, né, entre o preço que eu comprei e o preço que eu ganhei, além dos prêmios que eu estou sempre ganhando ali periodicamente, né, toda vez que eu faço essa venda de put ou essa venda de call. Enquanto o dinheiro está na renda fixa e eu estou vendendo put, eu estou ganhando duas coisas: a rentabilidade da renda fixa e os prêmios das puts. Quando o dinheiro está na ação e eu estou vendendo calls, eu estou ganhando duas coisas: os proventos das calls e o prêmio das opções. Essa parte é um pouquinho mais complexa porque quando a ação paga proventos, né, o strike da opção muda. Então, se você for exercido no mesmo período em que a ação pagou o provento, não vai fazer diferença esse provento, seria como se você não tivesse recebido. Mas toda vez que a ação pagar o provento e aquela opção que você está vendido virar pó, você ganhou o prêmio da opção e o provento que veio da ação. Então a ideia da The Will é exatamente essa: vender as puts, assumir a ação barata, depois vender as calls, entregar a ação cara. Vamos voltar aqui para o nosso documento, né, para a gente continuar falando. Os pré-requisitos para você poder fazer isso. Primeiro, você deve ter o dinheiro para assumir as ações na venda de put, tá bom? Ou seja, não dá para fazer essa venda de put se você não tem grana para assumir aquela ação, beleza? É o pré-requisito número 1. E quando você for vender call, você tem que ter as ações para poder entregar, tá bom? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é para você não se alavancar, não vender puts de tal forma que se você precisar assumir aquela ação, você não tenha o dinheiro suficiente, e nem vender calls de tal forma que você não tenha a quantidade de ações suficiente para entregar caso você seja exercido. Um segundo pré-requisito é que a ação deve ser de qualidade e ela deve estar barata, pelo menos na hora de vender put. Então, na hora de assumir aquela ação, essa ação tem que estar barata, beleza? E a ação tem que ser de qualidade, tem que ser uma ação que você já teria no seu portfólio, né? Não vai colocar uma ação lá que você não teria só porque ela é boa para vender opções, por exemplo, né? Ela tem que ter essa qualidade e que você toparia ter essa ação na sua carteira. Então, basicamente, de pré-requisitos são essas duas coisas. Isso já vai te livrar da maior parte dos problemas, né? Grande parte das vezes que eu recebo depoimentos de pessoas que estão passando apuros é porque elas se alavancaram ou porque elas escolheram alguma ação muito ruim para fazer essa estratégia. E não brinquem com esses pré-requisitos, por favor, tá? Eu recebo muitas e muitas histórias de pessoas que erraram nisso e passam bastante apuro depois. Dicas extras aqui, né? A primeira, use apenas um pedaço da carteira nessa estratégia, né? O importante no longo prazo, nos seus investimentos, é você ter uma boa alocação e bons ativos. Então, se você for usar 100% da sua estratégia nisso, né? Primeiro que é muito arriscado, né? Se o mercado cai, você fica 100% em ações. Não é o que a gente quer. E depois que sua carteira fica bem volátil, né? Quando tem alguma crise tipo um Covid, tipo, sei lá, qualquer crise que a gente teve na bolsa, você vai acabar assumindo muitas ações. E aí sua carteira fica aquela loucura, muito volátil e pode demorar para se recuperar. Então você pode ficar um tempo sem conseguir renda dela, porque você assumiu ações demais de uma vez lá na venda de put e agora não consegue vender call porque as ações estão muito baratas, né? Então tem esse tipo de coisa. Então por isso, separa um percentual da sua carteira para fazer isso. 10% na carteira, 20% na carteira, se sua carteira for menor, se tiver mais apetite a risco. Então separa um pedacinho para você fazer. Até para você conseguir ter camadas, né? O mercado vai caindo, você vai aos poucos assumindo novas ações. O mercado vai subindo, você vai entregando aos poucos novas ações. Uma segunda dica é espere bons momentos para usar. Se o mercado não estiver dando boas oportunidades, aguarde. Então tem meses que não tem nada barato. Você tá lá na renda fixa, você vai fazer o quê? Vai esperar, né? Melhor do que assumir a ação cara, ou pelo menos correr o risco de assumir uma ação cara, né? Isso custa muito mais caro do que você ficar lá na renda fixa esperando, por exemplo. A mesma coisa se você tá em ações e as ações estão baratas. Espera, deixa ela se recuperar, ela subir bastante. Vai ser muito mais vantajoso para você pegar um ganho na ação também, além dos prêmios, do que ficar extraindo prêmio e tendo prejuízo na ação
quando você for violinado eventualmente, tá? Uma outra dica, né? Use ações de qualidade que têm bons prêmios, assim você é bem remunerado. Então tem ações de qualidade que têm prêmios pequenos, né? As elétricas, por exemplo, né? As empresas de eletricidade. São ótimas empresas em sua grande maioria e tem algum prêmio lá, mas é um prêmio pequenininho, porque a ação não se mexe, né? Ela anda de ladinho ali, ela é muito bem precificada, não tem volatilidade. Então é bom você rentabilizar aquilo ali? Beleza, é ótimo, tá? Não é errado. Agora, você tem ações de muita qualidade e que tem muita volatilidade também. Então, além de você assumir boas ações, entregar boas ações, você recebe prêmio, você ganha nessa volatilidade da ação. Então é mais interessante de fazer com esse tipo de ação. Eu não vou dar nenhuma recomendação aqui de ação para vocês, mas eu tenho uma carteira pública que eu utilizo algumas ações lá para fazer estratégia The Will. Então, se você quiser acompanhar, eu vou deixar aqui no izinho o link para a playlist, né, da minha carteira. Aliás, vou botar o último vídeo da carteira Pinga Pinga lá para você dar uma olhada, tá? Então lá eu faço algumas vendas de put e call com algumas ações, né? Minha carteira pública. Não é uma recomendação, você pode começar a estudar por ali, né? Dar uma olhada nos ativos, ver o que você acha, ver se faz sentido para você ou não. Uma outra dica é, prefira vender menos opções, mas ATM, que mais opções ATM, tá bom? Então, na verdade isso aqui em português está errado, né? Prefira um, mas ao outro, né? Então, prefira vender menos opções ATM, deixa eu consertar essa frase, tá horrível. Há mais opções OTM. Por que eu digo isso? Quando você vende menos opções, você diminui o seu notional, tá? Que é um nomezinho importante para nós, né? Que é a quantidade de risco que você está correndo para receber o mesmo prêmio. Então, se você vende ATM, você recebe mais prêmio, você consegue vender menos quantidades. Então, seu risco diminui. Quando você vende fora do dinheiro, você tem menos chance de ser exercido, é verdade, mas quando você é exercido num volume muito maior, então seu risco aumenta. Tá bom? É basicamente essa a nossa ideia aqui. Então é melhor você vender uma quantidade menor, recebendo muito prêmio em cima daquela quantidade, do que o contrário, né? Vender muita quantidade, recebendo um pequeno prêmio lá, só para ter uma chance menor de ser exercido. E mais uma dica aqui, né? Sempre que possível e caixa positivo, role as suas posições. Então, toda vez que você for receber para rolar, role, porque aí no mês que vem pode ser que aquilo vire pó também. Então você vai ver lá na carteira Pinga Pinga que eu tô sempre rolando as posições, sempre que é possível e sempre que é caixa positivo, né? Vamos tentar achar aqui alguns gráficos de ações que talvez faça sentido a gente pensar em estratégia The Will. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, tá? Mas vamos aqui para o meu gráfico. Antes de abrir o gráfico aqui, eu só queria lembrar vocês que tem links muito legais aqui na descrição, tá? Se você quiser aprender essa estratégia mais a fundo, aprender a fazer renda com opções na sua carteira, né? Utilizando essas estratégias básicas de opções, entra na minha comunidade Pinga Pinga, cara. É um curso de opções com um grupo de alunos no Telegram e custa menos de R$60 por mês hoje em dia. Você tem acesso a um ano lá e tudo mais. E você vai aprender isso aqui do jeito mais didático possível, do zero, com um grupo de alunos lá no Telegram se ajudando. Então, recomendo bastante que você entre lá. Os links estão aqui na descrição. Tá bom? Vamos aqui para minha tela. Aqui a gente está vendo alguns gráficos aqui no Trid, né, que eu gosto de usar. Isso aqui é Petrobras, né? Será que daria para ter aplicado The Will aqui na Petrobras? Olha só, se a gente olhar esse período de tempo, né? Ela estava nesse canal de alta aqui, olha só. Ficou batendo nessa linha aqui durante muito tempo, né? Seria um ponto de venda de put que você teria feito várias vendas de put muito boas aqui. E ao mesmo tempo teria também feito vendas de call aqui em cima, né? Em algum ponto aqui, ó. Pronto, ó, vende put aqui embaixo, call lá em cima. Eventualmente você ia acabar sendo exercido por aqui, né? Quando a ação furou esse bloqueio. Mas olha só, isso aqui vem desde setembro de 23, né? Essa queda forte aqui aconteceu em maio de 25. Então, era mais de 1 ano e meio recebendo prêmio aqui nessa brincadeira. De vez em quando ganhando essas pernadinhas aqui de 15%, né? De 10%, de 20%. Depois você assume lá Petrobras ali por 35 ou por 34 alguma coisa, né? Beleza. Estaria agora com a ação na carteira desvalorizada, né? Mas teria recebido bastante aqui durante todo esse período, né? E talvez com alguns ganhos aqui no meio, né? De 15%, de 20% se assumiu aqui e entregou aqui, por exemplo. Então, tá aqui um exemplo interessante. Tem alguns que eu gosto bem mais, né? Petrobras é porque o primeiro gráfico que saiu aqui eu já peguei, nem é o mais ideal se você for olhar assim, né? Se você pegar aqui, por exemplo, Exetec,
tá? É uma ação que tá lá na minha carteira Pinga-Pinga. Olha isso aqui, cara, últimos quase 2 anos aqui da ação, né? Primeiro ela vem de uma queda absurda, né? Então começou a ficar barata aqui nesses preços. Mas olha só, tem uma linha horizontal muito clara aqui, né? Se a gente pegar aqui, aqui é uma linha muito clara, né? Deixa eu ver o que mais aqui. É uma linha muito clara também. Olha só como a ação está dentro desse intervalo aqui, né? Por meses e meses e meses, né? Mais de ano aqui, orbitando esses preços. E são preços em que a ação está muito barata. Mesmo aqui em 14, não é uma ação cara hoje, na minha humilde opinião. Então ela está perto já aqui do topo que ela costuma chegar. Você pode até baixar essa linha um pouco, se você quiser, né? Olha lá, tá bem perto ali do topo, né? Dessa nossa faixa aqui. E mesmo assim é uma ação que não tá cara, né? Então olha quantas vezes aqui você poderia ter recebido bastante prêmio. Isso aqui eu fiz na prática lá na carteira Pinga-Pinga, né? A Zetec, se eu não me engano, é a ação que a gente mais recebeu prêmios ao longo da carteira Pinga-Pinga. E foi por quê? Porque ela tá aqui nesse período aqui, né? Desse jeito aqui. Barata e andando de lado, né? E com muita volatilidade. Então você consegue tirar bastante prêmio ali da ação, né? Inclusive estamos com uma call vendida nela aqui no 14 mais ou menos, tá? Depois tem até que ver o que vai acontecer nessa posição que vence em setembro, né? Ó, até puxei um outro gráfico aqui, pessoal, que é de lojas Renner, tá? Eu abri aqui. A gente não tá com nenhuma opção hoje vendida em lojas Renner, mas a gente aproveitou muito esse período aqui de lojas Renner, ó. Período aqui, tá vendo que a ação ficou de lado aqui? Então ela vinha aqui, né? Era mais ou menos aqui, se eu não me engano, a nossa linha no 12. E aqui em cima a gente tava vendendo call, né? Então foi mais ou menos isso aqui que a gente fez, né? Nesse range aqui. Por quê? Porque lojas Renner tava extremamente barato na época, completamente largada, tá bom? E é uma empresa de qualidade, apesar do setor não ser muito bom. A gente fez isso aqui algumas vezes em lojas Renner, tá? Se você olhar aí na carteira Pinga-Pinga, no histórico, você vai ver essas operações aí. E venda de put, venda de call, tudo acontecendo lá em lojas Renner. Ela passou por outros períodos aí de estabilidade também, né? De outros ranges também. E pode ver que é uma empresa que vem caindo há muito tempo, né? Ela tá num preço muito barato ultimamente, né? Bom, pelo menos estava aqui, né? Perto dos 11, 12 reais. Agora 15, tudo mais com menos margem de segurança. Então a gente tem um tempo já que não faz nada com lojas Renner. Novamente, tá? Não é uma recomendação de investimento, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, e como é que funciona, né? Dá muito prêmio esse negócio? Funciona bem? Se você pega uma empresa tipo Lojas Renner, por exemplo, né? Quanto de prêmio tem ali nas opções de Lojas Renner? Vamos pegar uma mensal aqui de setembro? Não tem mais tantos dias, né? Hoje já é 26 de agosto, então setembro já tá bem próximo, né? Mas mesmo assim, olha só, se você pega essa call de setembro aqui, ela custa ali próximo de 70 centavos. A ação custa 15 reais, então uma call dessa é um pouco mais de 4% de prêmio. É muito prêmio, cara. 4% em metade de um mês. Então é um prêmio muito, muito, muito relevante. Se a gente pegar aqui a Zetec, por exemplo, vamos pegar setembro também. Tem essa call aqui, ATM, olha só. Ela tá valendo ali cerca de 50 centavos. A ação custa 14. Isso aqui é quase 4% de prêmio e tem só a metade do mês aqui para correr ainda. Então é um prêmio muito, muito relevante, né? Principalmente nessas ações que são de qualidade e são mais voláteis, beleza? Então, assim, faz sentido você estar na renda fixa, ficar recebendo prêmio de put, depois estar na ação, ficar recebendo prêmio de call? Faz todo sentido, tá? Porque os prêmios são bastante gordos. Imagina que cada interação dessa você ganha ali 2, 3, 4% numa interaçãozinha dessa, né? E aí, se você faz isso 2, 3 vezes no ano, já é bastante coisa nessa posição. Essa posição já fica muito rentável. E lembrando que isso se acumula, né? A ação paga provento, quando você não tá na ação, você tá na renda fixa. Então fica uma estratégia com uma rentabilidade muito boa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a rentabilidade da estratégia The Will na minha carteira pública. Então eu peguei a carteira Pinga-Pinga, que é uma carteira pública, e calculei lá a rentabilidade da estratégia The Will na prática, que eu fiz lá na carteira pública. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você clicar. Então clica aqui para você ir nesse vídeo falando sobre a rentabilidade da carteira The Will. E não se esquece de conferir os links na descrição, né? O Telegram vai estar lá com o PDF aqui desse vídeo e o link da comunidade Pinga-Pinga para você aprender a fazer renda com opções na sua carteira. O básico bem feito, o feijão com arroz bem feito. Clica nesse link aqui para a gente ir para o próximo vídeo. Eu te vejo no próximo ou então em uma das minhas turmas. Foi um grande prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.